Olá, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez, sozinho jamais, sempre com o nosso Deus poderoso e na companhia do meu querido aqui, Edson Carneiro. Estou na área agora, microfonado, nosso todo tempo, todo sábado às 19 horas, e agora com a nossa série especial, né, Renato? É isso aí, e é claro, né, hoje vocês vão ouvir a voz do Edson aí, já ouviram, né, mais de perto, que agora ele tá com o microfone ali, né, me deixou um aqui, foi com o outro, e escutar a voz, escutar a Deus, há muitas maneiras de escutar a Deus, né, e uma delas é pelo Espírito. Uma outra pode ser pela palavra, ou alguém que pode vir através do Espírito dele e falar com você. E a gente precisa muito, quando ouve a voz de Deus, ou quando ouve algum conselho de Deus. Hoje, por exemplo, eu vou te dar algumas ferramentas para poder ter coragem para seguir na direção de Deus, para seguir na direção que ele está te levando. Por isso que hoje, que é o terceiro vídeo dessa série de 3 vídeos que a gente fez, se você não viu os outros, veja os outros vídeos. Eu espero que você entenda essas 3 sessões e que elas te façam bem, te deixem mais corajosos, te façam escolher Deus mais uma vez, mais hoje e amanhã, e seguindo nessa direção. E como eu havia dito, que a coragem do que você vai receber hoje, que é a voz do Senhor para você, é a voz do Senhor para a gente, possa fazer a gente mais forte para continuar seguindo diante de todas as circunstâncias ao nosso redor. Lembre, você não age pelas circunstâncias e nem pela emoção. Você age por aquilo que é revelado a você. O que te é revelado? A verdade de Deus. O que te é revelado? O que Ele comunica no teu espírito. Ele mesmo vai confirmar a palavra que sai dele dentro de você. E aí a coragem é um passo que a gente precisa dar para seguir na direção disso aqui, dessa voz, daquilo que você está escutando. Então hoje eu vou te dar uma mensagem que tem a ver com continuar seguindo a Deus, continuar escolhendo por esse Deus que você disse sim, continuar confiando no Deus que você escolheu. Porque Cristo, quando foi vertido na cruz e tornou-se pecado, aquele que não tinha nenhum pecado, como poderia se tornar pecado? Não é uma pergunta? Não é uma questão? Assim como você pergunta, você um dia pode perguntar como que eu, cheio de pecador, cheio de pecados, cheio de coisas em mim, posso ser um cara abençoado, santo? Como que eu posso me tornar santo? Da mesma maneira que aquele que não tinha pecado absorveu o pecado. Quer dizer, há coisas que para Deus é loucura para os homens, mas é sabedoria para nós. Isso é uma revelação. Não tem a ver com a gente, mas tem a ver com Ele mesmo. Quando Cristo tornou a obra consumada, Paulo escreveu isso aqui, ó. Ele falando da obra consumada, ele falou: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Olha para você ver, por crer nele, por crer que ele levou tudo, a gente recebe o Espírito Santo. Só por isso. Você não fez nada para fazer isso, para receber.
Você não foi legal, você não foi gente boa, você não parou de pecar. Você vai pecar a vida inteira. Eu, você, o Edson ali, a galera toda ao teu redor. Não tem jeito, cara. E isso pra nós às vezes seja ser um paradoxo, mas é porque um dia as coisas serão em plenitude, total. Mas agora ainda não. Mas pelo Espírito, muitas coisas já são reais. Então, dentro de nós já estamos sendo tornados limpos pelo Espírito dele que habita em nós, que é esse aqui, que ele acabou de dizer. Após aqueles dias que ele esteve lá em Jerusalém e tudo, pela fé, recebemos o Espírito dele mesmo. E aí, em Gálatas mesmo, no capítulo 4, ele continua e Paulo às vezes dá umas sacudidas em nós, né, velho? E aí ele fala assim, ó, e porque sois filhos de Deus, porque a partir do momento que você recebeu esse negócio aí, o Espírito, velho, você é tornado filho, entendeu? Igual eu, beleza, somos filhos de Deus. Os únicos que são filhos de Deus, eu não sei se você sabe, mas os únicos que são filhos de Deus, alguns de vocês sabem, aqueles que receberam o Espírito. Os outros são criaturas de Deus. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. O Pai, esse Espírito que habita em nós, clama junto com a gente, Pai. Não somente Deus, o Todo-Poderoso, mas você já sabe bem que Cristo veio nos apresentar um nome novo ao Deus que antes era só Todo-Poderoso. Eu não me lembro, o Edson, não sei se você lembra, não sei se vocês aí, de repente escrevam aí nos comentários pra gente. Não lembro, por exemplo, de Davi, Abraão, Moisés, chamando Deus de Pai, cara. Pai. Não me lembro, velho. Também não, parece que eles tinham um respeito maior, né? Chamava de Senhor, talvez, né? Altíssimo, Senhor. E que realmente, embora a relação de amor existisse entre eles, eu penso que parece que não era tão íntimo. Era distante, né? Parece, né, man? É que Deus veio, né, man? Falou assim, senta aqui na mesa comigo e tal. Ele se aproximou, né? Ele tava à porta e bateu, né? Putz, olha só, velho. Quando Deus, em forma de Cristo, desce na terra aqui, cara, ele fala assim, agora eu tô perto, íntimo. E aí ele apresenta um novo nome, né? Que é Pai. É isso. A confiança e a coragem de um homem que é cristão, porque muito cristão não sabe disso. Mas tem cristão que tá por aí sem saber de muitas verdades. E uma das verdades é que a gente precisa duvidar mais das nossas dúvidas, sabe? Duvide das tuas dúvidas. Uma vez que você creu naquele que é o Cristo ungido, escolhido, o Deus que desceu na terra, que expiou tudo e que nos tornou limpo e nos reconciliou com a herança dele mesmo. Uma vez que isso aconteceu, é como se a sua vida tivesse mudado de fase. Você recebeu agora uma herança que você nem conhecia, mas sentia falta. E perante a decisões, perante a tudo que te aflige, coloque
ao Pai. Em oração, pega tudo isso e coloca nele. E quando tu for sair do teu quarto e for seguir a sua vida, fazer as coisas, trabalhar e tudo, siga com a certeza de que o Espírito que habita em você direcionará você na resolução de tudo aquilo que você colocou para Ele em oração. Os caminhos são insondáveis. A gente viu no primeiro vídeo que Deus mostrou a terra para eles e eles não foram. Eles não foram porque duvidaram que Deus daria para eles a solução em meio a todos os problemas que eles viram na frente. Não questione a maneira de Deus agir, ok? Mas apenas vá, tenha coragem. Por quê você vai ter coragem? Não por você mesmo. Porque o Espírito que está em nós, esse que é o próprio Cristo, o Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele mesmo é que está guiando as nossas decisões. Ele mesmo é que está direcionando a sua vida para algum lugar com a resolução daquilo que você apresentou. E Ele mesmo é que vai receber a glória quando tudo tiver resolvido. Porque você vai olhar e vai dizer: meu Senhor, Pai, como que se deu a solução disso tudo? Ou você vai olhar para trás e vai ver, vai juntar as peças, os episódios que foram acontecendo, porque muitas vezes deixa Deus, Ele, quando as coisas acontecem e as coisas resolvem e tudo fica maravilhoso, Ele, através do Espírito, faz a gente refazer o caminho. E aí, refazendo o caminho na memória, pelo Espírito mesmo, Ele vai dizendo: olha como eu juntei essa pessoa com aquela. Olha como esse episódio aconteceu para depois acontecer aquele outro. Aí, se aquele outro não acontecesse, esse aqui não seria possível. Como ele aconteceu, olha onde ele levou essa solução. E aí você começa a fazer a volta e aí que você consta e fala: o Pai realmente sabe o que está fazendo. Eu jamais faria esse caminho que veio à minha memória nesse momento. Eu nem mesmo teria como acessar essa tal pessoa. Cara, esses caminhos aí é o mais maravilhoso e é o mais... é a revelação maravilhosa que Deus dá para nós, de ver a mão dele conduzindo a gente quando não é possível que você mesmo fizesse. Ele faz você enxergar essas paradas pra gente poder relacionar com ele, entender qual é o modo dele se relacionar com a gente. O nosso modo aqui na Terra é muito limitado. Não dá pra ter parâmetro, entendeu? Tipo, o parâmetro dele é uma parada meio que fora das convenções. Não procure Deus no óbvio. Somente porque Ele está em tudo. Ele está até naquilo que a gente não pode ver. Não é? Que são essas coisas quando a gente junta a peça. E aí vê que somente Deus poderia ter feito aquele troço. Em Romanos 8, veja que legal isso aqui. Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Cara, você é filho de Deus, o Edson é filho de Deus, eu e todos os cristãos que se permitem ser conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus. Por quê? Primeiro que eles receberam o Espírito. Depois que não só receberam, mas eles fazem questão de ser guiados por esse Espírito. Então você procura por ele. Ao invés de você procurar seu vizinho, ao invés de você pedir conselho para Deus e o mundo, Deus e o mundo, aquele ditado, né? Você fala pedindo conselho para Deus e o mundo. Ao invés de você pedir conselho para todo mundo à sua volta, até na internet, às vezes você clica ali, hoje em dia que o pessoal usa inteligência artificial, né? Que bota ali no chat, chat, cara, se você tem um espírito dentro de você, por que você tá pedindo conselho para um chat GPT? Tem o melhor chat. Pô, tu tem um chat que tá além do nosso tempo histórico. O tempo histórico, cara. Tá além. Tá atrás, além, tá em todos os tempos. Tá fora do tempo, na verdade.
Tá além do tempo. Tá, beleza. Se a gente escolhe ser guiado pelo Espírito, diga: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Guia-me em todas as decisões. Ore, sempre peça. Guia-me com as decisões que eu preciso. E vá na confiança que Deus está te guiando. Às vezes você toma uma decisão e fica pensando: será que eu tomei a decisão certa? Mas aí você orou, você colocou para Ele, você seguiu conforme Deus está te pedindo para seguir. No primeiro vídeo a gente viu bem que às vezes Deus deixa você ver várias coisas que parece que vão dar erradas. Ele faz você atravessar de um ponto a outro, e no percurso, que é o ponto mais difícil, é quando você está no percurso. No percurso, ele faz você enxergar coisas que você duvida que conseguirá passar. E é esse o lugar que confunde o cristão. É esse o lugar que confunde a gente, velho. Porque a gente pensa que quando você estiver passando pelo vale, Deus vai esconder dos seus olhos tudo que você tem medo. Ele não vai. Você vai ver troço lá que você vai falar: uai, se Deus não estiver comigo, eu não dou conta. Mas como Ele tá, vamos embora. Vamos seguindo. Porque você aprende a não depender do que você é capaz. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Deus faz você ver aquilo que é o seu medo exatamente para que você dependa das coisas que estão fora de você, que é Ele mesmo. Dos poderes que estão fora de você. As coisas que acontecem de maneira externa, as coisas que acontecem ao nosso entorno, todas as coisas, as boas e as que não são boas, elas não estão sob o nosso poder, mas estão sob o poder do Pai. E nós, sendo guiados pelo Espírito dele, iremos de encontro à ação que ele mesmo está fazendo, mesmo que a gente passe por coisas difíceis. Ele até fala que Paulo fala: vocês não receberam um espírito para que vos escravize novamente, para você andar por aí dependente disso, daquilo outro, cara, de um chat, de um conselho de um amigo só, de um lugar que você vai. Cara, ele está dizendo, ele te deu um espírito que te dá liberdade, coragem. Siga na direção que o Espírito está te mandando. Aqui, ó. Ele falou: mas vocês receberam um Espírito que os adotou como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Paulo está só dizendo que tu tem um Espírito, cara. O que você está fazendo da sua vida? O que está acontecendo? Vá na direção que o Espírito... Mas é claro, né? Não dá para terceirizar. Você vai falar assim: alguém tem um Espírito aí para me dizer o que eu tenho que fazer? Entendeu? Não dá, não. O Espírito é uma coisa pessoal. Então, você mesmo assuma o controle daquilo que está dentro de você. Determina para as suas questões, para a sua mente, que você vai seguir o Espírito que está em você, que é o Espírito do próprio Deus. A nossa determinação é só essa. O resto, o Espírito em nós cria. Você sabe que tem que fazer aquilo. Da onde está vendo isso? De uma revelação que você está tendo agora, de que o Espírito que habita em você dará a você as ferramentas. De uma revelação que o Paulo trouxe, que você tem um Espírito que habita agora em você, então seja guiado por ele. A coragem para ser guiado por um Espírito que está dentro de nós, que é o Espírito do próprio Deus, ela deve ser desapegada daquilo que era o seu passado sem ele. Aprenda a viver direcionado por uma outra via, que é essa.
Eu sei, ela é nova. Não é fácil ser guiado. Mas como que é? Como é que eu faço? Tu tem que aprender pela revelação do próprio Espírito dentro de você. Não tem uma receita. Você mesmo, com o seu quarto, com a Bíblia, com o Senhor, Ele mesmo fará isso com você. Estou dizendo, Ele vai fazer um fato acontecer e vai fazer você voltar ao caminho, à memória. E você vai ver o Espírito trabalhando em cada momento, naqueles que você agiu e naqueles que você não agiu. Porque o Espírito, ele age de maneiras que você não pode controlar, porque é o próprio Deus. Quem pode controlar o Deus? Nem mesmo a gente. A gente é como um ator. A gente recebe o texto e fala. Nós não somos o autor e muito menos o diretor. Apenas estamos seguindo aquilo que nos foi dado. Cristo mesmo dizia, como ele dizia, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Essa é a coragem do cristão, entendeu? Acredite que o Espírito porá em você a sementinha daquilo que você está querendo fazer. Aquilo que você está querendo fazer não vem só de você, não. Aquilo que você está pensando em decidir não vem só de você, não. Coloque tudo para Ele. E Ele, dentro de você, vai fazer você saber aquilo que você tem e aquilo que você não tem. É muito bom ter isso em mãos, porque Deus tem sempre um plano. Ele tem sempre um plano. E Ele insere a gente nesse plano. E quando você é inserido nesse plano, você não sabe, muitas vezes, qual é o final. De uma coisa eu tenho certeza. O final é bom demais, velho. O final é maravilhoso. Olha, vou até ler para vocês aqui. Olha que sensacional isso aqui. Jeremias. Esse Jeremias, ele é sinistro, velho. Jeremias 29. Eu vou ler porque eu gosto de ler aqui nessa Bíblia aqui, que ela tem poder, sabe? 29:11. Porquanto somente eu conheço. Olha o que Deus está dizendo. Porquanto somente eu, Ele. Somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Não é maravilhoso isso? Não é, Edson? Planos para vos fazer prosperar, para vos dar esperança e um futuro melhor. A coragem de seguir guiado pelo Espírito. Por quê? Porque só Deus sabe o plano que determinou para você. De vos fazer prosperar, de te dar mais esperança e um futuro muito, 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 muito melhor. Olha, isso aqui é tão... Edson, essa frase aqui, cara, Filipenses 2:13. Está com medo? Ou está com dúvida? Olha isso aqui. Deus é quem produz em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ele vai dando vontade em você e daqui a pouco ele te faz realizar, de acordo com o plano que ele tem. De quê? Te prosperar, de te trazer mais esperança
e de dar um futuro muito diferente de agora. Ele produz em você, como uma planta, que ele planta a sementinha e ele produz em você, ele mesmo, o querer quanto o realizar, a vontade e a ação. Você tá achando que tudo que você faz vem de você? Você nem, às vezes a gente nem sabe. E é Deus mesmo que tá causando em nós coisas que a gente tá achando que é uma vontade nossa. Aí você fala assim, nossa, eu nunca tive vontade daquilo, agora eu tenho, cara. Tu acha que vem da onde? Tá aqui. Isso é revelação para nós. E eu vou concluindo aqui para vocês. Eu sei que tá muito bom, mas eu vou concluindo aqui. Em Filipenses 1, no versículo 6. Isso aqui, velho, é para encorajar a gente a continuar seguindo, confiando no Deus que a gente escolheu. Tu acha que aquele negócio que começou vai parar no meio? Então escuta essa aqui. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em você há de concluí-la até o dia que Cristo vir. Aquele que começou a obra em nós vai concluir o que ele começou. Seja qual for a coisa que a gente estiver passando, qual for o momento que a gente está passando nesse instante, ele começou e ele vai concluir. Apenas por decidir todos os dias um sim, dar um sim, a ser guiado pelo Espírito, dar um sim a se entregar ao Senhor, a deixar que Ele faça todas as coisas, e quando a gente tiver que atuar, que Ele mesmo, que produz em nós tanto querer, que Ele mesmo faça que a gente queira fazer, assim como Ele mesmo está dizendo que Ele faz. Ele vai fazer você ter vontade de querer e logo em seguida você vai realizar, como Ele disse, coisas prósperas que darão esperança e um futuro melhor. E como Ele disse para Maria, irmã de Marta, essa parte não te será tirada. Bom, hoje a gente encerra aqui o nosso último vídeo dessa série que diz para você: continue confiando no Deus que você escolheu. Que Ele continue abençoando, trazendo os quereres dele a você e que realize através de nós a boa vontade dele. E com certeza o futuro vai ser melhor, com mais esperança ainda e muito próspero, como ele mesmo disse. Até sábado que vem. Boa semana para vocês. Que Cristo abençoe vocês grandemente. Que o Espírito dele mova vocês. Mova a gente aqui, Edson. É isso aí. Até sábado que vem. Abraço, beijo em vocês. Tchau.